Abrimos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 31, que na versão Almeida Revista e Atualizada, que adotamos em nossa igreja, diz então assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder ordena espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Amém. Hoje começaremos pelo fim. Verso 42 ao verso 44. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto e as multidões o procuravam. E foram até junto dele. Irmãos, muitas vezes, muitas são as multidões que procuram a Jesus e que seguem a Jesus e que desejam a Jesus. A pergunta que não pode deixar de ser feita é: porquê? Porquê é que estas multidões o procuravam? Porquê é que estas multidões o seguiram para o deserto? Por isso é que no dia de hoje não estudamos apenas estes versos, apesar de termos estudado do verso 31 ao 41 na semana passada. Porque precisamos voltar e relembrar aquilo que Jesus fez, aquilo que estas pessoas, estas multidões viram e ouviram falar que Jesus havia feito em Cafarnaum. Aqui entre o verso 31 e 41. A tal ponto que novamente nós vemos um paralelo com aquilo que acontece em Nazaré. Porque em Nazaré nós vimos como Jesus, ele é expulso da cidade. E aquela multidão não apenas o expulsa da cidade, mas deseja tirá-lo de cima do monte, para que morra. E em Cafarnaum nós vemos o exato oposto. Ele retira-se da cidade. E a multidão vai atrás dele e o procura e o busca. E não apenas o procura e o busca, mas inclusive, diz o texto, instavam para que ele não os deixasse. Porquê? E então nós retornamos ao verso 31, ao verso 41, para rever novamente aquilo que acontece em Cafarnaum. Para olharmos mais atentamente, por que será que a reação daqueles de Cafarnaum foi tão distinta da reação daqueles em Nazaré?
apenas para vermos que Jesus, então na sinagoga, ensinava. E a maneira como ele ensinava, ele não ensinava como os mestres da lei normais, cuja autoridade vinha apenas da palavra. É isto que está escrito, ponto. Quase que de uma certa maneira dizer: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Este é um dito bastante popular, não é? Que quer mostrar que, de facto, o comportamento que tenho não é exatamente aquilo que digo. Aquilo que exijo de si não é o mesmo que exijo de mim mesmo. Mas não era com esta autoridade fundada em algo externo a si que Jesus ensinava. Mas eles viam o agir do Senhor. E porque percebiam nele algo diferente. Reparavam nele algo diferente. E o que reparavam? Jesus, então, começa a fazer uma série de sinais, maravilhas e demonstração de poder. E porquê o pastor não usou a palavra milagres? É mais fácil, não é? Do que andar aqui a dizer sinais, maravilhas e demonstrações de poder. Era mais fácil o pastor dizer, ele começou a fazer milagres, pronto. Isto é por uma razão muito simples. Porque a palavra milagre não existe na Bíblia. Esta palavra não é uma palavra existente no grego, no texto grego. Esta é a categoria que nós criamos quando vamos nos referir à maneira como Jesus agia, ou quando, mesmo no Antigo Testamento, há momentos em que isto acontece, em que Deus faz sinais, maravilhas e demonstrações de poder. Nós chamamos a isto, então, milagres. Mas a verdade é que, em termos bíblicos e textuais, a maneira como a própria palavra do Senhor refere-se a isto são sinais, maravilhas e demonstrações de poder. E qual a diferença? A diferença está numa questão simples. De que nós, se pensarmos, um sinal, o que faz um sinal? O que é um sinal? O sinal não é um fim em si mesmo. Não é isto? Quando nós estamos a conduzir, por exemplo, ou quando estamos mesmo a caminhar pela rua e estamos a procurar algum sítio, ou estamos a procurar alguma informação, ou queremos saber em que direção devemos ir, o que o sinal faz é nos informar, é nos apontar para algo que está fora de si. O sinal, portanto, ele não tem valor algum, senão da informação que tem e daquilo que aponta. Portanto, quando nós falamos que aquilo que Jesus fazia, ou quando nós falamos no texto bíblico a maneira como Deus age neste mundo, são sinais. O que nós estamos a fazer é uma coisa que é exatamente oposta ao que a maioria das pessoas faz. Que é apanhar estes sinais e dar a eles grande valor. É pedir sinais. Quando a verdade é que o objetivo dos sinais, como já disse, é apontar para algo. A verdade é que a maioria de nós ficaria bastante... Vamos usar a palavra chateado. E é assim que nós nos sentimos às vezes quando estamos a conduzir e o GPS começa a dizer a 200 metros vire à direita. E nós, ok, muito bem, já percebi. A 100 metros vire à direita. Ok, eu já havia percebido no 200, mas está bem, ok. A 50 metros vire à direita. A 10 metros, e nós falamos assim, epá, isto não farta-se. Isto não cala-se. Está sempre a chatear. E há até aqueles que hoje em dia já metem o GPS no silencioso para que não fique a chatear o tempo todo. Ou quando nós, por exemplo, o GPS diz uma rota, mas nós queremos ir por outra, e então ele diz a recalcular rota, a recalcular rota, a recalcular rota. Ainda diz, pá, cala-te. E nós até desligamos o GPS. Por que faço essa piada? Porque o GPS nada mais é do que um sinal.
Ele não é um fim em si mesmo. O fim do GPS é nos ajudar a chegar onde desejamos chegar. E a verdade é que assim que nós percebemos o caminho que nós devemos tomar, ele perde o seu sentido. Perde a sua utilidade. Então a verdade é que aqui nós percebemos então uma coisa interessante. Que é aquele que viu sinais de Jesus. Sinais a apontarem para Jesus. E já perceberam quem Jesus é. E já encontraram a Jesus. Faço-lhes então uma pergunta muito simples. Precisam de mais sinais? Precisam que o GPS continue a dizer Jesus a 99 metros. Jesus a 98 metros. Jesus a 97 metros. Eu poderia ficar aqui até o 1. Só para chatear-vos bastante, para que percebam. Como a verdade é que aqueles que continuam a pedir sinais, ainda que digam que conhecem a Jesus, não o conhecem. Porque se conhecessem, não precisariam de mais sinais. Já saberiam onde Jesus está. É mais ou menos como se alguém dissesse-me: pastor, conhece aquele senhor distinto ali atrás? E eu digo: sim, conheço, o irmão Ramires. Sim. E sabe como é que ele se chama? Acabei de dizer, não é? Sim. Mas o nome dele é este. Ok, sim, eu sei. Eu ia achar um bocado esquisito já esta conversa e dizer: epá, esta pessoa se calhar não dormiu muito bem esta noite, não é? E daqui a 5 minutos a pessoa voltasse e dissesse: olha, aquele senhor ali atrás, já o conhece? Eu dizer: o irmão já me fez essa pergunta hoje. Imagina se essa pessoa viesse várias e várias e várias vezes. Ou o contrário, se eu viesse: como é que se chama? Olha, e eu já assumi aos irmãos. E quem está a dizer isto é alguém que já assumiu a sua limitação aos irmãos mais de uma vez. Os irmãos podem voltar, os nossos cultos estão online, podem voltar e vão ver que já disse isso algumas vezes. Eu tenho uma dificuldade com nomes. Eu tenho uma dificuldade enorme com nomes. Mas a minha dificuldade com nomes não quer dizer que eu não tenha memória alguma ou que eu já esteja com Alzheimer. Pode ser que um dia venha a ter. Mas ainda não. Por enquanto não. É só uma dificuldade com nomes. Significa então que depois de perguntar: olha, como é que se... Desculpa, mas como é que a irmã se chama? Célia. Muito bem, irmã Célia. Daqui a 5 minutos... Olha, desculpa, irmã, eu esqueci o nome. Isto pode acontecer. Uma vez ou duas eu ainda digo que pode acontecer. Agora, imagina que em um dia nós vamos ter, na próxima semana, o nosso pequeno almoço cá na igreja, às 10 da manhã. Estão todos convidados. E então, chegas aqui à igreja e dizes: olha, não a conheço. Como é que a irmã se chama? Célia. Ah, muito bem. E daqui a 5 minutos eu pergunto, e 5 minutos depois novamente, e novamente, e novamente. Se calhar, a irmã Célia, como sabe onde fica o material das crianças, iria lá atrás, ia apanhar uma etiqueta, ia meter o nome Célia, e ia colar aqui ao peito e dizer: pronto, já está resolvido, não é? Assim ninguém anda mais a chatear, a perguntar a cada 5 minutos como é que me chama. Principalmente a mesma pessoa. Quem já conhece, não precisa perguntar o nome uma vez, e outra vez, e outra vez. E a verdade é que perguntar o nome é uma demonstração de que não conhece. Eu não preciso chegar para Andressa, a minha mulher, e perguntar: olha, desculpe, como é que se chama mesmo? E a dizer: epá, já está na altura mesmo de mandar internar. Está passado mesmo da cabeça. Jesus, então, está na sinagoga a ensinar. E então Jesus faz o seu primeiro sinal. E o primeiro sinal de Jesus é uma frase. Um homem endemoniado para diante dele e começa a dizer quem ele é, de onde vem. E nós estudamos isto na semana passada. E Jesus simplesmente o repreende com uma frase: cala-te e sai deste homem. E aquele homem, aquele demónio, depois de ter lançado ele em terra, no meio de todos, saiu dele, entretanto, sem lhe fazer mal algum. Com uma frase, Jesus repreende. E as pessoas começam: epá, quem é este? Que ensina com autoridade, diferente dos outros. Quem é este que com uma frase repreende demónios e estes deixam aqueles que estão oprimidos por ele? Quem é este? E continuo então a observá-lo.
E então vem Jesus ir para a casa de Pedro. E a sogra de Pedro, que está com febre, e diz o texto, febre muito alta. Febre muito alta é preocupante. Experimente ligar para a linha Saúde 24 e dizer assim, estou com febre. Eles vão dizer, ok, mas quando foi a última vez que o senhor mediu a febre? Vai dizer, olha, acabei de medir a febre. E quanto que está a febre? 40 graus. Provavelmente a próxima frase do atendente vai ser, então vou encaminhar o senhor para o serviço, porque o senhor procure então um atendimento de urgência mais próximo de sua casa. Porquê? Porque a febre muito alta, uma febre baixinha, pode ser ali uma leve infecção, pode ser alguma coisa, pronto. Ou seja, às vezes, até, por exemplo, agora estamos no verão, não é? Os nossos irmãos ingleses até podem passar por isto, apanhar aí uns escaldões de passar o dia inteiro na praia e não estão acostumados com este calor. Eu ainda brincava esta semana em casa também dizer isso, que nós, como vivemos um tempo na Irlanda do Norte, eu estava a dizer em casa, pá, já virei Irish, porque pronto, o calor que estava ontem para mim já estava excessivo, para mim podia ficar como estava no dia anterior, que estava bom. Quem vai à praia, passa o dia inteiro no sol, apanha um escaldão, ao fim do dia parece quase que está com febre, não é? Mas não é uma febre muito alta, é uma febrezinha baixinha, é o organismo a reagir àquilo que está. Uma infecção leve, qualquer coisa simples, o corpo não vai reagir com uma febre muito alta. Uma febre muito alta é sinal de que algo mais sério já está a passar no organismo. E é preocupante. E se é preocupante em nossos tempos, imaginem nos tempos de Jesus. Imagine alguém com mais idade. Febre alta. Febre muito alta. Tanto em bebés, e as nossas crianças aqui, os pais sabem bem disto, se a criança está com febre muito alta, pronto, apanha o que for, não importa a hora que seja, e vamos para o hospital, que é para ver o que é que se passa. É melhor. Da mesma maneira, pessoas de mais idade. Está com febre muito alta, pronto, a melhor coisa a fazer é ir ver o que se passa. Fazer uns examezinhos e ver o que se passa. Agora, uma coisa é pensarmos em Jesus a fazer sinais, e estes sinais Jesus serem, ele com uma frase, manda embora um demónio. Ok? Com o demónio ainda há diálogo, não é? Porque o demónio estava a falar por meio daquele homem e nós vimos aquilo que disse. Então Jesus diz ao demónio, o demónio percebe, sabe a autoridade que Jesus tem e deixa aquele homem. Agora, Jesus faz algo intrigante. E o texto diz que então Jesus, na casa de Pedro, ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Eu fico a imaginar esta cena, se calhar, pronto, um bebê com febre, então ligas para o Saúde 24 e eles enviam uma equipa para a sua casa, e então aquela equipa está ali a ver o bebê e a ver que o bebê está com febre muito alta e dizer assim, olha, ele está realmente com febre muito alta, vamos precisar levá-lo ao hospital. Então, de repente, o irmão ou a irmã para-se ao lado do bebê e diz assim, febre, vai-te embora. Eu imagino que aqueles atendentes que foram até a sua casa vão olhar e vão dizer, se calhar precisamos levar a senhora também. Ou o senhor. Porque, de facto, uma coisa é dizer para alguém. Agora, para a febre. Mas a verdade é que nós percebemos aqui, então, que Jesus mostra uma autoridade absoluta e sem limites. Uma febre pode ser fruto de uma infecção viral ou bacteriana. E Jesus manda até nos vírus e nas bactérias. E, novamente, não precisa dar um paracetamol, não precisa dar um anti-inflamatório, não precisa dar uma cortisona, não precisa fazer compressas de água fria, ou como os mais antigos sabem, faz umas fatias de batata e coloca na testa, não é isto? Não precisa de nada disto.
Jesus para ao lado daquela senhora com febre muito alta, algo muito sério se passa, e simplesmente diz: febre, vai-te embora. E imediatamente ela se levanta e passa a servi-los, porque já está bem. Só que não para por aí, porque ele continua. E as pessoas da cidade ouvem aquilo que se passa e começam a trazer-lhe doentes das mais diferentes moléstias. E ele as curava, impondo as mãos sobre ela, uma a uma. Também traziam endemoniados. E ele também os repreendia. E todos saíam a gritar, a dizer: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, porque sabiam ser ele o Cristo. Mas não era chegada a hora ainda de que soubessem. Sinais, maravilhas e poder. Se nós olharmos o texto bíblico, nós vamos perceber para que servem os sinais. E o melhor texto para percebermos isto é se nós voltarmos, e rapidamente, não vamos ler, obviamente, todo, senão ficaríamos aqui o dia todo, até a próxima semana, se calhar, a conversar e estudar sobre este texto. Mas se abrirem as vossas Bíblias em Êxodo, no livro de Êxodo, vão perceber a melhor história para se perceber o sentido de um sinal. Isto por uma razão. Porque nós sabemos aquilo que se passa. Moisés encontra com Deus no deserto, no meio da sarça ardente, e o Senhor fala com ele. E então, Deus dá a Moisés uma missão. Ao que Moisés, no capítulo 4, verso 1, responde: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Tem quase que piada, não é? Porque Moisés, então, Deus dá um sinal a Moisés, mas o sinal é terrível. Não é um sinal bom, que diz: que maravilha, realmente, olha Senhor, agora sim. Mas ele passa a fugir da serpente. Verso 4, disse o Senhor a Moisés: estenda a mão e pega-lhe pela cauda. Ou seja, para piorar a situação, eu também não gosto nada de cobras. Não sei se há alguém que goste, não é? Acho que dizer isto é quase que uma redundância. Não sei se há alguém que goste. Mas a realidade é que o texto diz que ele passa a fugir dela. E o que Deus diz para que ele faça? Corra mais rápido. Ou repreende, se calhar, a serpente para que não vá atrás dele. Pelo contrário, diz: não. Volta cá, apanha pela cauda. E então estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Novamente. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Deus então reveste Moisés de um sinal. E que sinal é este? É para provar que Moisés era poderoso, que Moisés era de facto alguém importante? Não. O sinal é
uma resposta à pergunta que Moisés faz no começo do capítulo, a dizer: como é que crerão que eu ouvi do Senhor? Como é que saberão que, de facto, eu dizer que o Senhor deu-me uma mensagem, deu-me uma missão, de facto, esta missão, esta mensagem vem do Senhor? Então Deus dá a ele sinais que apontam para o Senhor, que apontam para o facto de que ele verdadeiramente andava com o Senhor, de que só o Senhor poderia fazer estas coisas. Moisés não conseguiria fazer, mas o Senhor conseguiria fazer. Então, os sinais são uma espécie de certificado, são uma espécie de certidão de que, de facto, aquele que fala vem da parte do Senhor. Mas aquele povo, conforme nós continuamos esta semana a ler, Jesus faz todos estes sinais. E então, como nós já conhecemos o final de aquilo que Jesus disse, não é? E Jesus diz: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também a outras cidades. Por que era necessário que ele também anunciasse a outras cidades? Jesus parte. Sai de Cafarnaum, vai para o deserto, provavelmente já a caminho de outra cidade. E nós vemos o final do texto a dizer que então ele passa a pregar agora não mais na Galileia, mas que ele passa a pregar na Judeia. Portanto, Jesus vai para outra região, para a região de Jerusalém, a Judeia. E então, o povo ainda não está satisfeito. O povo está sedento. E o que faz? Vai atrás de Jesus. E não satisfeito em ir atrás de Jesus e o encontrar, ainda o insta a permanecer. Fique mais. Senhor, fique mais. Nós temos a palavra de Deus, mas muitos ainda não creem. Muitos ainda precisam de sinais, ainda pedem sinais, ainda querem apenas sinais para si. Senhor, fique conosco. Não vá abençoar outros. Obstinados, ambiciosos, gananciosos, arrogantes, pretensiosos. Querem o benefício dos sinais a tal ponto que aceitam até sinais de mágicos, ilusionistas, apenas para não terem que ver a verdade de que o vivo e verdadeiro Deus já deixou todo o sinal que precisavas. A sua palavra. Pastor, mas o pastor então está a dizer que não apenas que há pessoas que procuram sinais e que não deveriam, mas que há pessoas pretensamente a fazerem sinais, mas que não são verdadeiramente sinais. Voltamos então ao livro de Êxodo. E vemos que quando Moisés vai falar com Faraó, e a cada vez que Faraó endurece o seu coração, Deus entrega um sinal. Primeiro sinal que ele entrega, nós vamos ver aqui no capítulo 5. Só um instante. E se os irmãos continuarem a ler o texto e a estudar cada sinal que é dado, vão perceber que um sinal é dado e então o texto vai nos dizer que, e eu quero aqui citar exatamente, isto está mal.
Mas ele diz que então os mágicos, os místicos, há traduções distintas, de Faraó, faziam exatamente aquilo que era o sinal dado. Então, a água é transformada em sangue. Então, aqueles homens mandam trazer um bocado de água e fazem a água tornar-se, entre aspas, em sangue. Então, vêm as rãs. E aqueles homens mandam trazer caixas e fazem surgir rãs. Apenas para que a cada vez o faraó dissesse então a Moisés: Moisés, diz-me que isto que se passa é da parte de Deus e que o seu Deus é todo poderoso, mas a verdade é que os meus mágicos também fazem isto. Também transformam a água em sangue. Também fazem aparecer rãs. Também fazem isto, também fazem aquilo, também fazem aquilo. Até que foi necessário uma definitiva prova. E qual a prova definitiva dada? O anjo da morte que passa e visita cada casa na primeira Páscoa, para levar a vida dos primogênitos de cada família. E isto, eu tenho dúvidas de que inclusive os mágicos fossem tentar replicar. E ainda que replicassem, não poderiam replicar o fim desta história que nós celebramos ainda aqui há algumas semanas, quando Deus entrega o seu próprio primogênito como o cordeiro perfeito e sem mancha, que definitivamente tira o pecado de todo aquele que põe os seus pecados sobre ele. Mas ele não fica morto. Traz de volta a vida. Vence a morte. Quem pode fazer tal coisa, senão apenas o Senhor? Querem, por um lado, a prosperidade, dinheiro, poder, fama, posições. Por outro, querem palavras doces, que lhes aqueça o coração e que depois do culto de domingo vão almoçar com a sua alma leve, com um calorzinho no coração. Por outro, querem entretenimento, que a igreja seja divertida, que seja uma espécie de um concerto musical, mas não pode ser qualquer concerto, não é? Tem que ser alguma coisa mais do nível ali do YouTube ou alguma coisa assim. Não me venha com concertos aqui de baixa qualidade. Ou quem sabe como um grande filme de cinema, como estes filmes agora de aventura e de ação da Marvel, com muita ação, com música alta, estrondos, explosões magníficas, maravilhas, sinais. Um estado de êxtase. O pastor a pregar e uma música a tocar ao fundo para trazer as emoções, para fazer com que as lágrimas corram. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos milagres? Mas nós sabemos aquilo que Jesus dirá. Mas a estes eu direi: apartem-se de mim, pois não os conheço.
Há muitos que busquem sinais e maravilhas. E muitos que dizem fazer sinais e maravilhas em nome do Senhor. A palavra diz que se pudesse, enganaria até os santos. Se pudesse, enganaria até os santos. Isto significa que não pode e que não engana. Portanto, aqueles que estão enganados ou que são enganados, é porque ainda não conhecem verdadeiramente a Jesus. A verdade é que a atitude da maioria daqueles que seguiram a Jesus em Cafarnaum não era muito melhor do que aqueles de Nazaré. Porque eles eram egoístas e queriam Jesus só para eles. A ponto de Jesus precisar dizer, como nós já lemos, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Não posso ficar em Cafarnaum, porque não é esta a minha missão. A minha missão cá foi cumprida. O sinal foi dado, o Evangelho foi entregue. Vocês já têm o Evangelho. O meu trabalho aqui em Cafarnaum já acabou-se. Muitos questionam-se: o que a minha igreja tem feito por mim? Ou eu não tenho sentido servido o suficiente em minha igreja? Eu acho que se calhar havia algumas coisas que deveriam ser diferentes. Eu acho que deveriam fazer mais aquilo ou mais aquilo outro. Se calhar o meu pastor não liga-me o suficiente. Ele deveria ligar-me pelo menos X vezes no mês, ou na semana, ou no dia. A depender, obviamente, da necessidade emocional de cada um. Ou fazer-me mais visitas. Ou dizer-me mais o quanto eu sou valoroso para o Senhor. Dizer-me mais o quanto o Senhor me ama. O quanto eu sou importante para a igreja. O quanto fiz falta no último domingo quando não estive no culto. Olhem Jesus. Ainda há muito para ser curado, Senhor. E o Senhor já quer ir para outra cidade. O Senhor nem terminou. Ainda há endemoniados para serem libertos. Ainda há muito que o Senhor dizer e ensinar cá em Cafarnaum. Oh Senhor, não te vás. Fique conosco. Nós ainda temos tanto para pedir-te. A verdade é que a maioria das pessoas do nosso tempo, membros de igrejas, achariam Jesus um péssimo pastor. Querem saber mais? Olha, só querem saber daqueles 12. Está sempre lá fechado com eles. Vem cá, fala, explica, conta uma história que nós não conseguimos perceber. E então vai, fecha-se num sítio e só explica para os 12. Onde já viu isso? Isto é um absurdo. E digo-lhe mais. Dentre os 12, ainda ouvi que há ali 3 que são mais especiais. E digo-lhe mais, ainda há um que chegam a dizer que é aquele a quem ele verdadeiramente ama. Acho que é João. Isto é um absurdo. Jesus não deveria ter preferências, não é? Deveria cuidar de todos igual. Afinal, ele é Deus. Se há alguém que pode cuidar de 12, de 70, de 500, de 1000, de 1 milhão, de 1 bilhão, é Jesus. Lucas começa a apresentar o ministério de Jesus e mostra-nos um Jesus que compadece. Que mesmo no sábado, que obviamente seria um dia controverso para curar, seria um dia em que seria acusado de curar quando não era possível, não era desejoso que assim o fizesse. Ganharia inimigos, pessoas que diriam, está a ver, não é nada de Deus, porque se fosse do Senhor, ele guardaria o sábado e não curaria ninguém, diria, voltem amanhã, os corrigiria. Mas Jesus compadece de tal maneira que liberta, que cura. Ele não apenas ensina. Ele poderia apenas ter ensinado na sinagoga.
e dado as costas para todo o resto. Jesus não precisa apresentar sinais e maravilhas para provar quem é. Ele fazer sinais e maravilhas não muda quem ele é. Ele não fazer não muda quem ele é. E nós falamos isto quando falamos de Nazaré, que pediram sinais e maravilhas, que queriam, desejavam ver sinais e maravilhas, que certamente agora, nesta altura, quando ouviam aquilo que Jesus estava a fazer em Cafarnaum, aqueles mesmos que o expulsaram da cidade e que tentaram matar, diziam uns aos outros: epá, mas se tão simplesmente ele tivesse feito igual fez em Cafarnaum, nós teríamos dado um grande abraço e dizer: epá, Jesus é mesmo maior. Mas porquê que não fez? Digam lá a ele, manda lá alguém dizer para ele para voltar para Nazaré, fazer aqui as mesmas coisas, que pronto, nós vamos acreditar. Os sinais são para os que não sabem. Se agora sabem, então agora outros precisam saber. E tu como vives? Vives à espera da próxima bênção? À espera da próxima cura? À espera do próximo cuidado de Deus, seja ele qual for? Vives à espera do próximo livramento, do próximo sinal, da próxima maravilha? Eu vivo para honrar o meu Deus e Senhor, que me salvou, me libertou de mim mesmo, e vivo para anunciar o Evangelho de Jesus. Porque ele não é para mim, mas é para todo aquele que crê. E como crerão se não há quem pregue? E como crerão se não ouviram falar? Jesus disse que a sua missão era anunciar o Evangelho nas outras cidades. E daqui a algumas semanas, alguns meses, este ano ainda, quando estivermos a estudar Lucas 6, no verso 40, haveremos de ler o Senhor Jesus a dizer: o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele que, porém, for bem instruído, será como o seu mestre. E nós acabamos de ver Jesus dizer aquilo para que veio, para anunciar o Evangelho de salvação a toda a terra. Mas pastor, mas e os meus sofrimentos? E as minhas agruras? Então, pastor, está a dizer que Jesus não importa-se com isto? Que Jesus não vai tornar a minha vida mais fácil? Não vai tornar tudo melhor? Não vai dar-me então mais dinheiro? Não vai dar-me uma posição de destaque na sociedade? Não os responderei, mas deixarei que o apóstolo Paulo os responda. Com o texto que encontra-se em Romanos, no capítulo 8, do verso 18 ao verso 25, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
A glória que nos é prometida não é deste mundo. Este mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o nosso Senhor. Continuaremos a ter aflições e dores, mas os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de Jesus revelada em nós, por meio do Espírito Santo que em nós vive. O milagre é que nós temos a salvação em Cristo Jesus e uma nova e eterna esperança. Este é o sinal. Este é a maravilha. Esta é a maravilha. Este é o milagre. A glória de Deus revelada em nós, a redenção de pecados, a restauração da paz com Deus. Para que sejamos, e nós lemos aqui há algumas semanas Isaías 61. Por quê? Nós lemos Isaías 61 porque foi o texto exatamente que Jesus abriu e leu. Verso 1. Mas nós abrimos Isaías 61 e lemos então um outro verso. Jesus começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalhos de justiça. Eis o sinal. Eis o sinal que este mundo precisa. Eis o verdadeiro sinal de Jesus. Vidas transformadas. Eis a verdadeira maravilha. Famílias restauradas. Eis a verdadeira demonstração de poder. Aditos libertos. De adições que diriam que não há possibilidade de se libertar. Tudo isto com uma finalidade. E Jesus diz: porque é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também nas outras cidades. Não somos maiores do que o nosso Mestre, nem melhores do que o nosso Mestre. Mas se ouvimos a voz do nosso Mestre, então seremos iguais a eles. Se somos bem instruídos por Ele, Ele mesmo diz, faremos igual a Ele. E anunciaremos. E seremos aqueles que anunciam. E este será o sinal para este mundo. Tens anunciado a Jesus? Ou tens vivido à espera de mais um cuidado, mais um sinal, mais uma libertação do Senhor? Um bebê, quando é bebê, precisa de colo, precisa de cuidado. E devemos assim tratar dele, não é? Mas conforme este bebê começa a crescer, e temos aqui muitos irmãos que têm filhos já com a minha idade, ou mais velhos, a irmã Antônia diz, verdade. Agora imaginem que o vosso filho entrasse cá a chorar, a bater o pezinho, sentasse-se no banco ao seu lado, colocasse a cabeça no seu colinho, a pedir festinhas, e a dizer: oh mamã, oh papá. Se calhar o irmão, a irmã ficaria bastante constrangida, a dizer: epá, para com isto. Então, o que é que se passa?
Já não tens mais idade para isto, não é? Já passou bastante tempo da idade para isto. Será que ainda agimos como bebés? A pedir colinhos e biberons para o Senhor? A dizer, Senhor, troque-nos a fraldinha. Ou será que já temos maturidade para perceber aquilo para que o Senhor nos chamou neste mundo, que é anunciar o Evangelho de Jesus? Não estamos aqui pelo que Deus nos pode dar ou nos pode fazer, mas estamos aqui por gratidão por aquilo que Ele já fez e para anunciar a todo aquele que ainda não conhece a Jesus que há salvação e liberdade em Cristo. Este é o papel da igreja neste mundo. É para isto que Jesus nos chamou. E é claro que enquanto o fazemos, por amor e por compaixão, haveremos de cuidar dos feridos, haveremos de cuidar dos necessitados, haveremos de cuidar das viúvas e dos órfãos, porque nos compadecemos, como o nosso Senhor se compadece. Mas estes são sinais. Este não é o fim, esta não é a missão. Temos cumprido nossa missão. Tens cumprido a tua missão como crente no Senhor? Ou tens sido aquele bebê chorão, sempre a dizer, ó Senhor, lembra-se de mim, troca-me a fralda, este biberão não está morninho o suficiente. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos honrar o Teu nome. Queremos engrandecer o Teu nome.